Beleza, então falando agora de cardinalidades finitas. Infinitas, né? Que, como eu falei, é a parte mais legal, tá? Então, como eu destaquei bastante no começo da aula de hoje, a principal coisa que a gente tem que pensar, assim, que eu quero destacar aqui, e novamente aquele papo que a gente teve agora antes do intervalo, é justamente por isso que eu optei por esse caminho, começando pela definição de infinito. Beleza? Que a gente falou aqui antes do intervalo. Porque esse caminho destaca mais essa questão, tá? Que é a seguinte: os conjuntos infinitos são de natureza diferente quanto à sua cardinalidade, beleza? Então, por isso, essa pergunta, que foi a mesma pergunta que a gente fez agora há pouco, no caso dos conjuntos finitos, ela vai ter uma resposta diferente, tranquilo? Que pergunta é essa? Eu parto da definição de conjuntos cardinalmente equivalentes e, a partir dessa definição, eu vou perguntar como eu posso definir cardinalidade, como eu posso definir classes de cardinalidade, ou seja, como eu posso classificar os conjuntos quanto à sua cardinalidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Na primeira parte da aula, a gente acabou de responder essa pergunta para o caso dos conjuntos finitos. Para o caso dos conjuntos finitos, a resposta para essa pergunta são os números naturais. Beleza? Ou seja, os números naturais servem como, digamos assim, rótulos para essas classes. Beleza? Eu classifico os conjuntos finitos quanto à sua cardinalidade com base nos números naturais. Ficou claro isso? Tá? E agora eu vou fazer essa mesma pergunta para o caso dos conjuntos infinitos. Como eu classifico os conjuntos infinitos quanto à sua cardinalidade? Beleza, pessoal? Todo mundo está situado? Sim? Então, como eu falei, essa é a parte mais legal, certo? Porque ela tem várias questões que são muito, assim, bacanas para a gente falar coisas viajantes. Então, a primeira delas, a primeira pergunta é essa aí que a gente faz. E essa pergunta, elas são legais porque é o tipo de pergunta que qualquer resposta é surpreendente, beleza? É tipo que o pessoal fala, existe vida em outros planetas? Se a resposta for sim, isso é meio aterrador, e se a resposta for não, também, né? Então aqui é a mesma coisa, eu acho, né? Todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes? A resposta para essa pergunta é sim ou não. Qualquer resposta é viajante, beleza? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Se a resposta para essa for pergunta, repara qual é, o que a gente quer descobrir? A gente quer definir classes de cardinalidade para conjuntos infinitos. Está de boa? Certo? Se a resposta a essa pergunta aqui for sim, ou seja, todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes, se a resposta para isso for sim, então isso significaria, né, que infinito é uma classe. Ficou claro? Certo? Porque o que é uma classe que eu estou falando o tempo todo? É uma coleção de conjuntos onde todos são equivalentes a todos. Tá legal? Então, se todos os conjuntos infinitos fossem equivalentes entre si, então infinito seria uma classe de cardinalidade. Ficou claro? Certo? Tem sentido? E única, exatamente. Aí acabaria a aula aqui. Morreu o assunto, beleza? Certo? Mas felizmente a resposta para essa pergunta é não. Existem infinitos maiores do que outros e não é aquele infinito do aquele filme. Como é que é? A culpa das estrelas. A culpa das estrelas. Beleza? Não vi esse desenho. Nem eu. No meu caso isso não é. Pouco só vi e não vejo.
O menino morre. Nossa! Um criticando o spoiler. Não é pra si, gente. Mas tu não assiste, Amigo, o sabe? filme matematicamente só tem essa frase. Não tem nada. E a única frase É só um matemática diálogo que ele fala para ela. Que existem uma infinidade de números entre 0 e 1. E tem uma infinidade ainda maior entre 0 e 2. Aí ela Não, aí forçou a barra também. Alguns infinitos são maiores que os Aí outros. forçou muito. Só esse diálogo. Porra, só pra chorar. Cara, é poético, né? Mas olha só, Uma que dura pra sempre pra você pode durar mais tempo pra mim. É isso que eu quis dizer. Está sempre mas então, olha só, brincadeiras à parte, tem uma coisa, um comentário que eu quero fazer sobre isso que é importante, tá? Que é o seguinte, embora esse filme aí é que eu não vi, não gostei, beleza? Mas apesar disso, tenho certeza que não. Eu não vi nem Titanic, assim, não tenho condição de ver isso. Eu acho isso complicado, mas enfim. Mas não é isso, cara. Independente disso, sinceramente, eu não quero dizer aqui que essa resposta está errada. Beleza? Certo? Não é a questão, não é essa. Essa resposta não corresponde ao que eu vou dizer aqui. Beleza? Quando eu vou dizer existem infinitos maiores do que outros, o que eu quero dizer com maior não é o mesmo maior que esse cara do filme estava falando. Mas eu não quero dizer que a minha resposta é melhor do que a dele. Beleza? Porque a dele é outra coisa que ele queria dizer, que é isso que o Cadu falou. Né? Que é assim, como é que fala isso? Não, porque o que dura pra sempre pra você isso. pode não durar, pra mim pode durar mais tempo ou menos tempo. Exatamente, beleza? Isso é a própria ideia que eu falo de problematização, que as perguntas têm uma importância que não depende das respostas, beleza? Certo? É a mesma coisa que eu já falei aqui do paradoxo de Zenão, que eu acho que é um exemplo bacana, lembra que eu falei? Né? Que a conclusão que lá os filósofos gregos chegavam para isso é que o movimento é uma ilusão. Não quero dizer que a nossa resposta na matemática contemporânea é melhor que a resposta dele, porque a resposta dele está situada em outras referências, em outras questões. Então, a mesma coisa, não quer dizer que a resposta que eu vou dar para essa pergunta aqui é melhor que a desse cara, mas eu parto de outros pressupostos. Exatamente isso, né? Matemática não é um campo de respostas absolutas, sempre de respostas relativas. Tá? Então, em relação aos pressupostos que eu estou assumindo aqui, que são a definição de cardinalmente equivalente, etc., a minha resposta será outra. Isso que eu estou falando não é de sacanagem, com toda seriedade no mundo, beleza, pessoal? Fez sentido? É a própria ideia de problematização que, para mim, na qual eu me referencio muito. Tranquilo? Acho que isso é bem importante. Fez sentido isso? Certo? Tá? Isso também nos ajuda a pensar. Então, aqui eu coloquei, que eu já tinha falado, se a resposta for sim, então infinito, aí acabaria a aula. Infinito é uma classe, pronto, um abraço, beleza? Mas se a resposta for não, a gente ainda continua sem responder essa pergunta, beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar, né? Então a gente sabe que a resposta é não, tá? A resposta aqui no nosso contexto é não, beleza? Mas o que responde, o que garante que é não? É o argumento conhecido como diagonal de campo, tá? Todo mundo já viu esse argumento? Todo mundo sabe o que é ou não? Tá. Então esse argumento, eu vou mostrar com esse argumento que existem, pelo menos, tá? A resposta não para a pergunta. A pergunta era, todos os conjuntos infinitos são cardinalmente equivalentes? Aí eu estou falando, não. Agora, como é que eu vou argumentar que a resposta é não? Eu vou exibir dois conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes. Tá legal? E vou provar que esses dois conjuntos infinitos
eu não posso de jeito nenhum construir uma objeção entre eles. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, e esse argumento, a maneira como esse argumento é construído, a forma como esse argumento eu acho muito legal, tá? Já vou falar por quê. Então, esses conjuntos, um deles é o conjunto dos números naturais, beleza? Então, os conjuntos que eu vou escrever aqui, o conjunto dos números naturais, beleza? E o outro é esse que eu chamo 2 elevado a n. 2 elevado a n é aquilo que está escrito ali, é o conjunto de todas as sequências infinitas de zeros e uns. Beleza? Tranquilo? Então, que é esse 2 elevado a n? Depois eu explico por que tem essa notação, tá? Na verdade, eu teria que voltar um pouco atrás para explicar isso. Mas guardem isso um pouquinho. Depois eu explico por que a gente chama esse nome bizarro 2 elevado a n. Tranquilo? Esse 2 que está aqui se refere a um conjunto com 2 elementos. Beleza? Tranquilo? Então, esse 2 elevado a n, ele é o conjunto que é formado, isso é importante entender, por todas as sequências possíveis de se formar com 0 e 1, sequências infinitas. Beleza, pessoal? Certo? Então, na verdade, o que eu vou argumentar aqui é o seguinte, é que existem mais possibilidades de formar sequências infinitas de zeros e uns do que números naturais. Beleza? É isso que eu vou argumentar aqui, tá? Mas para isso é importante pensar que nesse conjunto aqui, eu estou considerando que ele tem todas as sequências, todas as possíveis sequências que podem ser formadas com zeros e uns. Tranquilo? Então são os naturais incluindo zeros. Incluindo 1. Tá? Não faz sentido. Não, mas tá, olha só. Esse zero, do lado de cá, esse 0 e 1 não é relevante, tá? Porque não precisava ser 0 e 1. 0 e 1 é uma coisa qualquer. São sequências com 2 símbolos diferentes. Poderia ser poderia ser A e B. Entendeu? Poderia ser quadradinho e estrelinha, entendeu? Beleza? Então o 0 e 1 não é relevante. Por isso que é o 2 que eu escrevo aqui. Porque o 2 é 2 elementos. É só isso. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, do lado de cá, eu vou escrever os números naturais. Beleza? Tranquilo? E eu vou supor que exista uma bijeção entre os números naturais e as sequências de zeros e uns. Beleza? Que está desenhado aqui, mas eu vou desenhar de novo. Assim, só. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, eu estou falando que são todas as sequências de zeros e uns. A gente pode usar outra letra, assim, só para contemplar o comentário do Rafael. Tá? E aí você vai tentar associar um elemento do conjunto dos naturais com um zero. Não, com uma sequência de zeros e uns. Isso, então, mas por exemplo, na primeira sequência é só zero. É só uma mas aí, aleatória. Não, tudo bem. Essa sequência aqui é um elemento desse conjunto. Entendeu? Entendi. Beleza? Então, quem é um elemento desse conjunto? É uma sequência de zeros e uns. Sequência, tá? Beleza? Certo? Mas isso que eu estou destacando bastante. Não são só aquelas sequências que tem uma regra bonitinha de formação, tipo 0, 1, 0, 1, 0, 1, ou tudo 0, tudo 1. Pode ser uma totalmente aleatória. São todas possíveis. Sem isso não dá certo, vamos ver, tá? Tem que pensar em todas as possibilidades de formar sequência de zeros e 1. Então, vamos colocar. É infinito, mas é mais infinito do que o outro. Mas se você associar, por exemplo, você pode fazer isso, mas se a gente classificasse
as sequências originalmente. Então, e se eu associar para cada item de lá as sequências de... Por exemplo, ali S1 eu associo o número 1. A S2 eu associo o número 2. Não é... Não, então, eu vou mostrar que não é. Vai ter uma que vai sobrar alguém, então. Vai sobrar alguém, exatamente. Eu vou mostrar que vai sobrar alguém. Que? Não, então, se não sobrar, quer dizer que eles são do equipamento dele, que eles têm a mesma cardinalidade, entendeu? Se sobrar, é porque eles não têm a mesma cardinalidade. Entendeu? Continua aí, então. Então, eu vou mostrar que sobra alguém. Se for uma bijeção, quer dizer que não pode sobrar ninguém. Entendeu? O que eu vou mostrar é que sempre vai sobrar alguém do outro lado. E esse argumento que é muito legal. Por que sempre vai sobrar alguém? Mas vamos lá. Primeiro, isso que está escrito aqui, que eu copiei e colei de algum lugar da internet, é um exemplo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou associar cada número natural a uma sequência de zeros e uns. Beleza? Tranquilo? Então, vocês podem falar aí. O 1 eu vou associar a quem? Fala, vamos falando aí. 0 e 1, aleatoriamente. 0, 0, 0, quem mais? 0. Tá bom. Beleza. Aí vou associar a 2 a outra. Fala aí. 0, 1, 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Assim. Outra. Vamos só até o 4. Outra. Mas tem que ficar. Fala aí. Começando com 0 agora para variar. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aí? Bom. Repare que não precisa ter lei de formação, tá? Outra, última. Fala aí. E agora? 0, 1. Tá. Beleza? Tranquilo? Tá? Então repara só. Essa é uma possível objeção. E essa que está escrita aqui é outra possível objeção. Beleza? Tá legal? O que eu vou mostrar agora, o argumento que eu vou mostrar agora, ele serve para a gente concluir o seguinte, que seja qual for a minha tentativa de definir uma objeção, eu sempre vou ser capaz de exibir um elemento que sobra. Beleza? Como eu vou construir esse elemento? Por isso que chama de diagonal de campo, tá? Porque eu vou construir esse elemento da seguinte forma. Olha só, eu vou mostrar para vocês uma sequência de zeros e uns, que é uma sequência de zeros e uns, e que certamente não está nessa lista, seja qual for essa lista, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar com a primeira sequência, beleza? A primeira sequência, eu vou olhar para o primeiro elemento dela. Quem é o primeiro elemento dela? 1. Aí eu vou escrever aqui 0. Eu vou trocar. Por isso que podia ser A e B, tá? Que a questão é só a troca dos elementos. Aí vou passar para a segunda sequência, certo? Aí vou pegar aqui o segundo elemento da segunda sequência, que é quem? 0. Aí eu vou escrever aqui 1. Beleza? Aí vou pegar o terceiro elemento da terceira sequência. Aí ele é 0. Eu vou escrever aqui 1. E assim por diante. Tá? Aí na quarta sequência eu vou pegar o quarto elemento. Eu sempre vou pegar o enésimo elemento da enésima sequência e vou trocar. Tá legal? E assim por diante. Tranquilo? Aí a quinta sequência, eu não sei quem ela é. Mas como é que eu ia continuar essa construção? Eu ia olhar para o quinto elemento dessa quinta sequência e ia trocar. E assim eu vou construindo essa nova sequência que está aqui.
Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Agora, quando é que duas sequências são iguais? Quando elas são iguais elemento a elemento. Beleza? E esses elementos não tem nem dessa lista. Exatamente. Então, essa sequência aqui construída, como é que eu sei que ela é diferente da terceira sequência, da quarta sequência? Porque o quarto elemento é diferente. Certo? Como é que eu sei que ela é diferente? Eu não sei nem quem ela é. Mas como é que eu sei que ela é diferente da centésima sequência? Porque pelo menos, ela pode ser todo o resto igual, mas pelo menos o centésimo elemento é diferente. Beleza? Agora você convenceu. Hã? Agora convenceu. Tá. Não tomou nada aqui. Cadu, convenceu ou não? Super. Olha só. Então veja bem, o que eu estou dizendo aqui? E aqui eu poderia, não importa quem é a lista que está ali, beleza? Eu poderia fazer a mesma coisa, essa aqui está até marcada em vermelho, ó. A diagonal, tranquilo? Agora que eu percebi. Beleza, pessoal? Olha só. Então, qual é? Fala. Por que o da diagonal não o último? Porque não tem último, né? Infinito. Entendeu? Não o primeiro. Porque eu quero que isso sirva para qualquer sequência. Primeiro eu teria essa garantia, entendeu? Porque eu quero construir uma sequência, uma nova sequência, que difere de qualquer sequência dessa lista em algum elemento. Pelo menos um elemento, entendeu? Então, se for todo sempre o primeiro, eu não vou ter essa garantia. Eu vou precisar trocar um elemento de cada uma das sequências. São infinitas sequências. Então, poderia nem ser nessa ordem, poderia ser o primeiro, o terceiro, o quinto, poderia ser só os ímpares. Entendeu? Isso também bastaria. Mas não pode ser sempre o mesmo. Pode ser sempre o primeiro ou sempre o segundo. Pode ser os primos. Na primeira sequência eu coloco o primeiro, na outra. Essa era a minha pergunta, por que escolheu diagonal? Porque não outras posições. Eu joguei o último primeiro, né? A posição. Só não pode ser a mesma posição sempre. Entendeu? É mais didático porque você relaciona a posição com o número da sequência. Na sequência S40, a posição 40 vai ser diferente. Exatamente, assim fica mais fácil. Né? Exatamente isso, entendeu? Mas olha só, pessoal, então qual é o argumento aqui? O argumento aqui é o seguinte: seja qual for a lista de sequências, a partir da própria lista, eu posso exibir um elemento que não está na lista. Fez sentido aí esse argumento que eu falei, tá? Então, formalmente, o que eu estou definindo? Que é impossível construir uma bijeção entre os números naturais e esse elemento aqui. Tá legal? Certo? Não existe uma bijeção, porque seja qual for a bijeção, sempre vai existir um elemento que está no contradomínio, mas não está na imagem. Esse elemento é um que não está na imagem. Ficou claro isso? Certo? Tá? Então por isso que eu falei no começo. Eu estou pensando nisso, a conclusão que eu chego é essa. Esses conjuntos não satisfazem a definição de conjuntos cardinalmente equivalentes. Beleza? Tranquilo? Mas eu posso pensar assim também. Na verdade, o que eu estou dizendo é que existem mais possibilidades de inventar conjuntos ou sequências de zeros e uns do que números naturais. Beleza? Porque sempre eu posso pensar uma além daquelas que estão associadas com números naturais. Isso da própria lista, eu extraio um que não está na lista. Essa ideia é muito legal. Dá pra fazer em sala também. Dá pra fazer isso em sala. Acho que dá. Um jogo. Sim. Exatamente. Beleza? Tá legal? Fala. Não, pensando aqui no contexto de educação básica. Então, isso é o trabalho, se vocês quiserem fazer aquele trabalho. Mas fala, o que você está pensando? Não, pensando aqui mesmo, né? Possibilidade, o burburinho que é Vai ser dos iniciantes. Não, os iniciais? Se você fazer isso. Eu acho que, de novo, é aquilo.
essa atividade aí não tem problema vocês não entenderem direito, entendeu? A questão é ficar viajando. Mas o sentido que meio tá Vocês estão aprendendo os naturais? Gente, eles Conversando sobre esse elemento fora daqui. Eu acho que vocês querem falar um pouco. Não, é que vocês estão meu questionamento esse elemento vem da lista, né? Que a gente tem. Mas ele está fora. Educação por amor faz parte dessa Mas ele é definido a partir da lista. Isso. Eu tô não tem, cara. Essa lista é infinita. Ela faz uma dos naturais. E cada elemento é infinito. Mas ainda assim existe um elemento que está fora. Por isso que é maior. Exato, por isso que ele é mais infinito que o outro. Mais isso aí. Exatamente. E aqui tem a definição, tá? Eu defino. Essa é que eu fiz com exemplo, mas essa é a definição genérica, tá? Eu vou definir a sequência ZK, né? Eu quero dizer, cujo késimo elemento é 0, se o SKK é o quê? O késimo elemento da késima sequência. Então, se o késimo elemento da késima é 1, o outro é 0. Se for um 0, o outro é 1. Fala. Uma dúvida que surgiu, tipo, já foi mostrado que o infinito dessas sequências de 0 e 1 ele é diferente do infinito dos naturais. Isso. Existe uma forma de mostrar que o infinito dessa sequência de 0 e 1 também é diferente, por exemplo, do infinito dos reais? Não, ele é igual. Era isso que eu ia falar agora. Boa pergunta. O infinito das sequências de zeros e 1s é igual ao infinito dos reais. Beleza? Por quê? Porque o meu... Deixa eu voltar. Porque olha só. Eu sei, pelo que eu tinha já visto, a diagonal de Cantor, o que eu vi era feito com os reais e naturais, né? Isso, exatamente. De 0 a 1. Então, esse argumento da diagonal de Cantor, ele também serve para mostrar que o conjunto dos reais é maior que os naturais, entendeu? Uma maneira de pensar nisso é que eu posso pensar nesses zeros e uns como um número real escrito em binário. Beleza? A representação, se eu pegasse a representação decimal e passasse para binário. Beleza? Então isso aí eu posso pensar como a representação de um número real entre 0 e 1, por exemplo. Beleza? Aí eu já mostro que só entre 0 e 1 já tem mais reais do que naturais. Mas na verdade entre 0 e 1 tem tantos reais quanto na reta toda. Foi aquele que eu já mostrei aqui. Né? Beleza? Mas, na verdade, aqui também não precisava, que eu falei, esse 0 e 1 não precisa ser 0 e 1, tá? Pode ser dois símbolos quaisquer, bolinha e quadradinho, tranquilo? E também não precisa ser só 0 e 1, porque isso é o mais simples. Mas pode ser três elementos, 0, 1 e 2, por exemplo. Aí eu só tenho que combinar uma maneira de trocar que não repita. Por exemplo, aqui eu troquei o 0 pelo 1 e 1 por 0. Mas se fosse, em vez de 0 e 1, fosse 0, 1 e 2, eu poderia trocar o 0 pelo 1, 1 pelo 2 e o 2 pelo 0, entendeu? Então, da mesma forma, eu poderia ter de 0 a 9, que aí eu posso pensar na representação decimal de um número real, entendeu? Beleza? Então, o argumento da diagonal de Cantor também serve para mostrar que existem mais números reais do que números naturais. Tranquilo? Certo? Mas a cardinalidade, a gente vai ver isso, a cardinalidade dos reais é a mesma das sequências de zeros e uns. Tranquilo? Beleza? Tá de boa isso? Tá? Ali a gente provou que existe pelo menos um fora. Mas na verdade existem muito mais. Essa é a questão. Mas a gente já, por enquanto, a gente não tem como dizer isso ainda, mas a gente já vai chegar lá. Beleza? Vou botar aqui para carregar também. Rapidinho. Mas na verdade a gente mostrou que existe essa pergunta do Marcelo. A gente mostrou que existe pelo menos um que não está nessa lista, mas na verdade existem infinitos. Existem muitos mais. Pelo que o Rafael falou de trocar a posição da sequência,
tecnicamente tu mostrou que eles são infinitos porque você poderia, por exemplo, como você falou, né, pegar só os primos. Isso. Então tu poderia ir construindo vários caras diferentes. Então, quer dizer, dependendo da posição que você pega, tu constrói um cara diferente sempre. Então... a gente, exatamente, a gente construiu uma, poderia construir um monte. Mas na verdade, mais do que isso, que a gente pode mostrar olha só, os que não estão nessa lista são mais do que os que estão. Aí para isso, o argumento não é tão simples assim, entendeu? Tem mais sequências de alunos que não estão nessa lista do que estão. E é pelo mesmo motivo que existem mais racionais ou irracionais? Irracionais. Irracionais, é pelo mesmo motivo. Beleza? Mas a gente vai chegar lá, tá? Tranquilo? É legal que você já deu várias perguntas. Mais alguma? Não quero apressar não, tá? Tem toda calma nesse momento. Beleza, pessoal? Todo mundo tá de boa com isso? Então, olha só. Agora, a gente vai voltar a essa pergunta. Aí, todos os conjuntos infinitos são casualmente equivalentes? A gente já sabe que não, tá? Por quê? Então, agora a gente continua sem saber definir cardinalidade. Porque a gente já mostrou que existem pelo menos 2 conjuntos infinitos que não são cardinalmente equivalentes. Então, esses 2 conjuntos infinitos, eles não estão na mesma classe, beleza? Então, existem pelo menos 2 classes. Tranquilo isso? Tá? Porque tem a classe na qual o conjunto dos números naturais está e tem a classe no qual o outro conjunto 2 elevado a n está, que eu já falei que é a mesma classe de R. Então existem pelo menos essas 2 classes. Tranquilo? Mas a gente não respondeu a pergunta ainda de então quantas classes existem de conjuntos infinitos. Vocês acham qual é a resposta? Já dando muito spoiler. Infinitos. O que a gente vai mostrar no final das contas é parecido com aquilo que eu estava falando com o Marcelo, que é um argumento mais ou menos da mesma natureza de por que não pode ter um conjunto universo. Que eu vou mostrar que para qualquer conjunto infinito que eu pegar, no final, nem sei se vai dar tempo disso hoje, qualquer conjunto infinito que eu pegar, eu vou... vocês querem muito spoiler ou pouco spoiler? O suficiente para alimentar nossa curiosidade. Fala aí. Manda. Tá. Então, beleza. Então eu vou mostrar o seguinte, que qualquer conjunto infinito que eu pegar, eu posso definir um outro conjunto infinito que é maior do que aquele. Por enquanto eu só fiz isso para os números naturais. Eu peguei os números naturais e mostrei que existe um conjunto infinito que é maior do que ele, beleza? Mas eu vou mostrar que eu posso fazer isso para qualquer conjunto infinito. Tranquilo? Tá? E o argumento que eu vou usar para fazer isso tem a ver com aquilo que eu falei no final da primeira parte da aula, com os elementos subconjuntos. Que no caso dos conjuntos finitos, a gente sabe que se um conjunto tem n elementos, tem 2 elevado a n subconjuntos. Mas eu vou mostrar que para o caso de conjuntos infinitos, também vai valer que sempre um conjunto tem mais subconjuntos do que elementos. Então esse é o argumento, que mostra que existem infinitas classes de conjuntos infinitos. Como é que eu defino essas infinitas classes? Eu pego um conjunto infinito qualquer, ele pode ser enorme. Aí eu pego o conjunto das partes dele, o conjunto cujos elementos são os subconjuntos daquele. Esse vai ser maior do que o que eu tenho. Por isso está usando aquela notação de... Por isso está usando aquela notação de 2 elevado a n? O 2 elevado a n é isso. Entendi. Porque é como se fosse, isso aqui é equivalente a partes de n. Entendi. Então R é equivalente a partes de n, na verdade. Mas enfim, aí depois você vai pegar... Aí você quer um maior que R, quem é? Parte de R. E assim por diante. Beleza, pessoal? Essa foi muito spoiler. Tranquilo?
Mas eu gosto de spoiler na aula. Beleza, pessoal? Tá de boa? Mateus. Dois elevadores, eu expliquei isso direito. Assim. 2 elevado a n. Todos esses conjuntos que você poderia formar. É porque. Peraí, fala aí. Não, tá, você explicando que é por partes. Tá, vou explicar. Não, você quer falar? Não. Tá de boa. Então, deixa eu explicar rapidinho essa questão do 2 elevado a n, então. Posso apagar aqui? Pode? É porque tem também um exercício que tinha na primeira parte que tem lá naquela lista que eu projetei no final da primeira parte da aula, que é o seguinte: você pega um conjunto X, faz de conta, por exemplo, finito, tá? Beleza? Vamos supor que ele tem N elementos, tranquilo? E pega um conjunto Y, vamos supor que ele tem N elementos, tranquilo? Aí eu vou pegar o conjunto de todas as funções possíveis de X e Y. Vamos pensar que ele seja finito, beleza? Tranquilo? Se você tem dois conjuntos finitos, eu tenho uma quantidade finita também de funções de um conjunto no outro, beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Aí, tranquilo até aqui? Aí, qual é a cardinalidade desse conjunto? Esse é um exercício também que pode ser um exercício combinatório. E a resposta para isso é n elevado a n. Tranquilo? Aí qual é o caminho para resolver, para chegar a essa resposta? Tá? É parecido com aquele outro das partes que eu falei. Tá legal? Que é o seguinte: eu pego um conjunto aqui, ó, faz conta que esse é o x, vou botar o x com 3 elementos. E vou botar o y com 5 elementos, por exemplo. Beleza? Tranquilo? Aí, eu vou pensar, deixa eu ver se tem outra cor aqui que escreva. Aí eu vou pensar o seguinte. Não sei se vai dar para ver. Olha só, como é que eu chego a esse n elevado a n? Se eu acrescento, então faz de conta que tem uma certa quantidade, vou pensar em todas as funções possíveis. Beleza? Desse conjunto x para esse conjunto y. Funções, pode ser injetiva, sobrejetiva, são todas as funções possíveis, tá? Aí eu acrescento um novo elemento, que é esse vermelho aqui. Tá legal? Certo? Com esse novo elemento, quantas possibilidades de novas funções eu posso definir? Para cada função que existia antes, vou escrever uma função aqui, ó. Pronto, vou escrever essa aqui que nem é injetiva, beleza? Tranquilo? Isso aqui é uma função possível de x para y, tá beleza? Certo? Quando eu acrescentei esse novo elemento aqui, essa função pode ser estendida para esse novo elemento de quantas formas diferentes possíveis? 6. 6 para cada função antiga. Achei que era 5 para 6. Beleza, Mateus? 6. Porque essa função aqui, ela vai gerar 6 novas funções. Porque eu posso definir de 6 maneiras diferentes. Beleza? Então eu vou multiplicar o número de funções que eu já tinha pela cardinalidade do contradomínio. Por isso que é n, que é o contradomínio elevado ao domínio. Entendeu? Porque, enfim, para cada... coloca a quantidade de elementos do domínio fixa. Beleza? Certo? Então, para cada novo elemento que eu acrescento, eu multiplico aquela quantidade por n. Beleza? Tranquilo?
Isso é só a ideia, depois vocês podem formalizar esse exercício tanto por combinatório como por indução. Eu estava estudando que era mais a questão da anotação. Não, é que eu vou chegar lá. Mas isso aqui, tudo bem? Fez sentido isso? Sim. Tá, isso aqui é só a ideia do exercício, tá? Depois vocês podem tentar escrever bonitinho. Mas fez sentido isso, por enquanto? Posso apagar essa parte aqui? Tá. Pode? Tá. Então, inspirado nessa propriedade, eu uso a notação para esse conjunto aqui como y elevado a x, entendeu? Certo? Beleza? Então, eu estou dizendo, por que a notação é essa? Beleza? Tranquilo, Matheus? A notação é essa por causa disso aqui. Então, eu uso a notação y elevado a x para representar o conjunto de todas as funções de x em y. E uso essa notação inspirado nessa propriedade aí, que é o fato da cardinalidade dele ser n elevado a n. Beleza até aqui? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, posso apagar isso aqui? Porque a pergunta do Matheus é muito boa, demanda uma resposta longa, mas é importante. Mas posso apagar isso aqui? Tá? Então, no caso da diagonal de Cantor, o conjunto que a gente está lidando é o conjunto de todas as funções que tem n como domínio e contradomínio 0 e 1, tá legal? Certo? Só lembrando também uma coisa, por isso que eu falei que são sequências de zeros e uns, tranquilo? Porque o que a gente chama de uma sequência? Uma sequência é qualquer função cujo domínio é n, todo mundo sabia disso? Beleza, por exemplo, uma sequência de números reais. O que é uma sequência de números reais? É uma função de n em r. A gente já vai falar muito disso, beleza? Lembram disso? Na graduação, assim? Tá. O que é uma sequência? Aí eu escrevo assim, x1 igual a tanto, x2 igual a tanto. Beleza? Tranquilo? Então eu estou associando o 1 ao x1, o 2 ao x2, o 3 ao x3 e assim por diante. Então, beleza? Lembrando também que essa notação de índice é uma notação funcional também. Porque x índice 1 é a mesma coisa que eu escrever x de 1. Assim. Entendeu? Então, indexar é definir função, na verdade. Enfim, mas vamos lá. Então, o que eu quero dizer aqui, de forma geral, o que a gente chama de sequência em matemática é uma função cujo domínio é n. Então, sequência de números reais é uma função de n e r. Mas a gente poderia ter sequência de números complexos, sequência de vetores, sequência de funções. É sempre que eu pego a primeira, a segunda, a terceira. Então eu estou associando 1 a algum elemento, 2 a algum elemento. Então uma sequência de zeros e uns é uma função cujo domínio é n e o contradomínio é o conjunto formado pelo 0 e pelo 1. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, segundo aquilo que eu acabei de falar, a notação para esse conjunto aqui seria 0, 1 elevado a n, entendeu? Beleza? Certo? Tá tranquilo isso? Só que por que eu escrevo 2 elevado a n? Porque o 0 e 1, como eu falei para o Rafael, não é relevante. Não precisava ser o 0 e 1. Porque para eu falar o argumento da diagonal de Cantor, não precisa ser 0 e 1. Bastaria eu ter qualquer conjunto com 2 elementos. Poderia ser bolinha e estrelinha. Tá? Então, em vez de 0 e 1, eu escrevo 2 elevado a n, porque esse 2, ele representa um conjunto qualquer com 2 elementos. Tá? Então, o 2 elevado a n, quem é?
é o conjunto de todas as sequências formadas por dois elementos. Beleza? Tranquilo? Tá? Fez sentido isso? Não acabou não. Fez sentido? É bom que eu aprender exercícios que eram mais para frente. Mas fez sentido isso até agora? Sim. Mateus? Sim. Agora, o que isso tem a ver com partes? Depois as coisas vão começar a se encaixar mais. Tem a ver com partes o seguinte, que esse conjunto 2 elevado a n, eu posso mostrar que ele é cardinalmente equivalente a partes de n, tá? Tranquilo? Beleza? Vou falar a ideia desse exercício que é bem legal. Depois, no final, eu vou fazer um argumento que generaliza isso, mas vamos olhar só para esse caso particular, por exemplo. Tranquilo, pessoal? Olha só. Então eu vou apontar para vocês como se constrói uma bijeção entre uma sequência de zeros e uns. O que é um elemento desse conjunto? É uma sequência de zeros e uns, beleza? O que é um elemento desse conjunto? É um subconjunto dos números naturais. Tá claro isso? Certo? Partes de n é o conjunto cujos elementos são subconjuntos dos números naturais. Tá de boa? Tranquilo? Certo? Então, eu vou mostrar para vocês uma maneira de construir uma bijeção entre esses conjuntos, tá? Certo? Aí, para isso, eu vou pedir para vocês o seguinte. Alguém fala um elemento daqui qualquer, um subconjunto dos números naturais. Fala aí. 0, 1, 2. Hã? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Vamos fazer sem o zero, só para dizer. 1, 2, 3. Tá. Beleza, então 1, 2, 3 pertence a esse conjunto, tá? Beleza? Tranquilo? Agora, uma outra maneira de representar esse conjunto 1, 2, 3 é se eu fizesse o seguinte. Eu vou escrever aqui todos os números naturais, vou escrever mais um pouco. Pronto. Eu vou escrever todos os números naturais e eu vou pegar os números naturais e eu vou riscar os elementos que não pertencem a esse conjunto, beleza? Tranquilo? Aí vou riscar o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Beleza? Sim. Tranquilo? Aí, embaixo, onde não está riscado, eu vou escrever 1, e onde está riscado, eu vou escrever 0. Tá legal? Então, eu vou escrever 1, 1, 1. Tranquilo? Então, repara que por meio dessa regra que eu acabei de combinar com vocês, essa sequência de zeros e uns representa esse subconjunto de números naturais aqui. Concorda? Agora, eu vou escrever outra sequência. De acordo com essa regra que eu acabei de combinar com vocês, que subconjunto dos números naturais essa sequência representa? 2 parecidos. Pares. Concorda? Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui é construir uma bijeção, todo mundo percebeu? Porque para cada número natural, eu defino uma sequência. Certo? E para cada sequência eu defino, para cada número natural não. Para cada subconjunto dos números naturais, eu defino uma sequência. Então, para cada conjunto só está associado a uma sequência. E cada sequência está associada a um conjunto. Beleza? Tranquilo? Certo? Fez sentido isso?
Tá? Então isso também é um exercício para vocês escreverem depois. Tá legal? Certo? Formalizar isso aqui. Que o conjunto das sequências de zeros e uns tem a mesma cardinalidade do conjunto das partes dos números naturais. Beleza? Então, como eu falei, isso é um caso particular do que eu vou falar no final. Tranquilo? Porque eu tenho a cardinalidade dos números naturais, a próxima cardinalidade maior do que ele é das partes dele. E assim vai seguir para sempre. Fez sentido, Mateus, isso? Fez para todo mundo? Alguma pergunta? Isso que você falou da cardinalidade dos naturais das partes é pela transitividade? Ou tem um jeito direto de relacionar a cardinalidade dos dois? Não, transitividade de que com o que? Que tem a gente fez antes os naturais com os 2 elevado a n. Sim. E aí agora 2 elevado a n com as partes. Isso, exato. A prova dos naturais com as partes é com esse intermédio ou tem uma direta entre os dois? Não, pode ser assim. A prova dos naturais com as partes, por enquanto, seria por transitividade, tá? Depois vai ter uma prova direta, como um caso particular do teoremão que eu vou demonstrar no final. Entendeu? Por enquanto é por transitividade mesmo o argumento, beleza? Tranquilo que eu sei. 2 elevado a n é maior que os naturais. 2 elevado a n é equivalente a parte de n. Logo, parte de n é maior que os naturais. Beleza? É isso que você deu conta. Então, depois vai ter outro argumento. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Tá? Então vamos lá. Aí agora, como eu estava dizendo antes, é o seguinte, eu sei, no momento, voltando a essa pergunta aí, eu sei que existem pelo menos 2 classes de conjuntos infinitos. Aqueles que são equivalentes aos números naturais e aqueles que são equivalentes a 2 elevado a n. Ou as partes dos naturais, que eu acabei de demonstrar aqui. Mas aí eu vou perguntar, será que essas são todas as classes? O que vocês acham? Sim ou não? Já respondeu. Já respondeu. Já respondemos, né? Não. Né? Beleza? Mas por enquanto a gente sabe que pelo menos existem 2. Tá? Essas 2 classes, na verdade não são essas 2 classes, esses 2 tipos de conjuntos, eu vou chamar aqueles que são equivalentes aos naturais de, alguém sabe o nome para isso? Enumeráveis. E os outros de não enumeráveis. Tá? Então vamos lá. Aí eu vou mostrar esse teorema aí, que na verdade ele diz o seguinte, ele diz que os números naturais representam os menores subconjuntos, os menores conjuntos infinitos possíveis. Beleza? Por quê? Porque o que esse teorema diz é que se você pegar um conjunto infinito qualquer, existe uma função injetiva dos números naturais naquele conjunto. Lembra que a gente já falou na aula passada sobre funções injetivas? Lembra que se eu tenho uma função injetiva, isso é uma maneira de dizer que um conjunto pode ser literalmente injetado dentro do outro. Tá legal? Então, uma forma equivalente de falar desse teorema é que isso aqui é a mesma coisa que dizer que existe um subconjunto x' contido no conjunto x, um subconjunto do conjunto x, que é cardinalmente equivalente aos naturais. Fez sentido isso? Beleza? Tranquilo? Então o que esse teorema diz é que qualquer conjunto infinito tem um subconjunto cardinalmente equivalente aos naturais. Tá de boa isso? Tá certo? Tá? Então isso é uma maneira de dizer que o conjunto dos números naturais representa o menor subconjunto infinito possível.
Porque qualquer outro conjunto infinito que eu pegar, eu consigo colocar os naturais dentro dele. Tá de boa? Tá? Tranquilo? Certo? Então vamos demonstrar esse teorema. A gente vai acabar na aula que vem, só isso. Vamos mais um pouquinho, tá? Ainda tem algum tempo. Isso vai fazer prova amanhã. Boa prova. Vai. Olha só. Amanhã é a seleção temática. Olha só. Vamos lá. Então, a demonstração desse teorema é um argumento muito parecido com aquele teorema 1 que a gente já fez na aula de hoje, que lembra que era esvaziar o conjunto, beleza? Só que naquele teorema 1, que era para conjuntos finitos, certo? Eu usava aquela coisa que eu vi esvaziando e eu tirando um elemento por elemento do conjunto, lembra? Tá? E lá, o que eu queria demonstrar é que esse processo, alguma hora, parava, lembra? Aqui o que eu vou mostrar é que ele nunca para. Na verdade, é a mesma demonstração. Justamente porque lá a hipótese é que o conjunto era finito. E aqui a hipótese é que o conjunto é infinito. Tranquilo? Tá? Então, eu vou fazer igualzinho o outro, tá? Eu começo com o conjunto X. Beleza? Certo? E aí, eu tiro um elemento. Beleza? Aí, construo o conjunto X1. Só que agora, eu sei que esse conjunto X1 não pode ser vazio. Por quê? Se o conjunto X1 fosse vazio, o conjunto X original seria finito, concorda? Eu comecei com o conjunto X, aí tiro um elemento. Se isso desse vazio, então significa que o original só teria um elemento. Beleza? Tranquilo? Então o argumento é basicamente esse. Eu vou tirando elementos e eu sei que esse processo nunca vai parar. Eu sempre vou conseguir tirar um novo elemento. Tranquilo? Porque pelo mesmo argumento que eu usei no teorema, naquele teorema 1 lá, se esse processo parasse, isso significaria que eu esgotei os elementos do conjunto X, portanto o conjunto X seria finito. Tá de boa? Certo? Então, esse processo nunca para. Aí, eu posso formar essa função aqui, que não está aparecendo ali, que é a função φ, que a cada número natural n associa o elemento xn. O elemento xn é o elemento que foi retirado na enésima passagem. Então, primeiro eu tirei o x1, aí eu associo o número natural 1 ao x1. Depois eu tirei outro, associo o número natural 2 ao x2, e assim por diante. Tá? Tudo que eu tenho que argumentar aqui é por que essa função é injetiva. Tá legal? Porque a tese do teorema é que existe uma função injetiva de n. Isso é importante, tá? Eu quero dizer que n pode ser injetado em x. Por que essa função é injetiva? Porque se ela não fosse injetiva, eu teria que ter dois elementos. Eu teria que ter algum xn igual a algum xn, concorda? Função injetiva é isso. Eu tenho duas imagens iguais para elementos de domínio diferente, beleza? Mas isso não é possível, porque quando cada elemento é escolhido, todos os anteriores já foram retirados. Então eu não posso ter ninguém igual a ninguém, porque cada novo que é escolhido é diferente de todos os anteriores. Tá beleza isso? Tá? Então por isso que essa função é injetiva. Tá legal? Certo? Então esse é um teorema básico. A gente já está acabando por hoje. E a partir desse teorema, como eu falei agora há pouco, a gente vai definir
conjunto enumerável. Tá legal? Beleza? Então, eu vou definir um conjunto enumerável se existe uma bijeção desse conjunto com os números naturais. Tá legal? E essa bijeção eu vou chamar de uma enumeração. Tá legal? Certo? Tá de boa? Um conjunto. Então, os conjuntos enumeráveis são, como eu acabei de falar, que os conjuntos enumeráveis são cardinalmente equivalentes a n, e n é o menor conjunto infinito possível, os conjuntos enumeráveis é a menor classe de conjuntos infinitos possíveis. Está de boa? Beleza? Que é o que o Cantor vai chamar os conjuntos enumeráveis de Aleph zero. Tá legal? Que já é o primeiro número transfinito. Que o Cantor usou essa letra Aleph, não sei porquê, que é uma letra do alfabeto hebraico, né? Então ele escolheu, sei lá, se ele era judeu por algum motivo, essa letra Aleph para representar as cardinalidades de conjuntos infinitos, tá? Então os conjuntos enumeráveis, eles formam a classe que o Cantor vai chamar de Aleph zero, tá? Que são os menores conjuntos infinitos possíveis. Tá de boa? Certo? Aí depois, aquele que a gente demonstrou, 2 elevado a n, vai ser o Aleph 1, e assim por diante. Certo? Mas tem várias coisas ainda para falar. Tá de boa até aqui? Beleza? Tranquilo? Bom, aí aqui tem alguns exercícios que eu vou falar sobre eles na aula que vem. Deixa eu ver. Tá. Esquece, vamos voltar aqui. Olha só. Então a gente está nesse pé, tá? Até aqui, eu estou chamando de conjuntos enumeráveis todos os conjuntos que são cardinalmente equivalentes a n. Tá de boa? Certo? Então a pergunta que a gente vai fazer aqui, primeira pergunta não, a observação que a gente vai fazer é que os conjuntos enumeráveis, por definição, formam uma classe, concorda? Que é, como eu estou falando, essa classe que a gente vai chamar de Aleph zero. Tá de boa isso? Tranquilo? Tá? Por quê? Porque, por definição, os conjuntos enumeráveis são aqueles que são cardinalmente equivalentes a n. Não é isso que está escrito aqui, mas em outras palavras. Tá legal? Então, por definição, isso é uma classe. Tá legal? Os conjuntos enumeráveis são uma classe. E os conjuntos não enumeráveis são uma classe também? Não, mas nós não sabemos ainda, concorda? Porque os conjuntos não enumeráveis são aqueles que não são enumeráveis, tá? Então, da mesma forma que a gente fez uma pergunta agora há pouco, será que todos os conjuntos infinitos são equivalentes? Eu também posso perguntar, será que todos os conjuntos não enumeráveis são equivalentes? Os conjuntos enumeráveis, eu já sei que são todos equivalentes, tá legal? Mas será que os não enumeráveis também são todos equivalentes entre si? Na aula que vem a gente vai responder que não. Beleza? Que é o teorema de Cantor. Tranquilo? Todo mundo está situado? Beleza? Bom, aí, antes de acabar a aula, só fazer algumas observações aqui. Que é o seguinte, a gente vai falar um pouco de conjuntos enumeráveis, tá? Isso eu vou repetir na aula que vem, mas é só para a gente ir pensando sobre isso. Então, a primeira coisa é que Z é enumerável, tá de boa? Todo mundo está convencido disso? Sim. Sim? E esse aí é o argumento, tá? Então, da mesma maneira que existem tantos números naturais como pares, também existem tantos números inteiros como naturais. Tá legal? E aí, para construir essa bijeção, basta eu ir
intercalando os negativos e os positivos. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Tá. Isso aí é mais ou menos fácil de se convencer, né? O que vocês acham? Fácil ou difícil? Agora, isso aqui que eu acho difícil. Tu concorda que é difícil isso, se convencer? Beleza? Isso vai ser muito importante pra gente daqui pra frente, tá? Existem tantos números racionais quanto os naturais. Fala, Guilherme. Não, eu só acho loucura. Isso aí eu acho loucura. Então, como eu já comentei pra vocês, né? Isso aí eu também acho um exemplo daquilo que eu sempre falo, que a resposta não elimina a pergunta, tá? Porque até hoje eu me lembro do dia que eu ouvi falar isso a primeira vez, que eu achei muito bizarro, eu achei muito inacreditável. Porque os inteiros naturais, tudo bem, assim, um está contínuo no outro, mas é tudo discreto, né? Assim. Mas os naturais e os racionais, você está dizendo que uma coisa que é densa é do mesmo tamanho de uma coisa que é discreta, né? Beleza? Então, ou, em outras palavras, entre 1 e 2 existem infinitos racionais. Ou, pior ainda, entre 1 décimo e 2 décimos existem infinitos racionais. Mas mesmo assim eu estou dizendo que existem tantos racionais quanto naturais. Não é um absurdo isso. Concorda? Beleza? Então isso eu acho muito bizarro. Então eu vou falar agora para vocês, para acabar a aula, qual é o argumento. Na aula que a gente vai voltar a falar sobre isso, mas vou falar rapidamente qual é o argumento. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente saber o argumento não elimina a surpresa da pergunta. Então não é para vocês se conformarem com isso, é para vocês não ficarem conformados. Tá legal? E, na verdade, o que está por trás disso, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente, é que a Michelle já falou aqui um pouco sobre isso, que é o seguinte: cardinalidade é uma coisa, topologia é outra. Quando a gente fala de densidade, a gente está falando de topologia, que é a forma como eles estão distribuídos na reta. Beleza? Então, quando a gente fala de tamanho de conjuntos infinitos, tem vários sentidos da palavra tamanho diferente. O outro ainda é medida, que é uma terceira coisa. Tá? É isso. Então, os naturais e os racionais não são equivalentes topologicamente, mas são equivalentes cardinalmente. Tá? Mas mais pra frente a gente vai voltar a falar sobre isso. Beleza? Bom, e aí esse desenho aí é o argumento que serve para mostrar que os racionais são enumeráveis. Beleza? Tranquilo? Repara que esse diagrama, o que eu estou representando aí é como se fosse um produto cartesiano, concorda? De N por N. Na verdade é exatamente isso. Vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai construir os números racionais a partir de um produto cartesiano de números inteiros, que eu pego o numerador e o denominador. A ideia é essa. Beleza? Então olha só. Então aqui eu estou escrevendo nas colunas, eu aumento. Poderia ser ao contrário também, mas nas colunas eu aumento o numerador, nas linhas eu aumento o denominador e na linha eu aumento o numerador, beleza? Quando eu escrevo isso, quando eu represento assim, é um diagrama como se fosse uma matriz infinita, né, para direita e para baixo, beleza? Mas eu tenho certeza que nesse diagrama aí eu vou representar todos os números racionais, concorda? Beleza? Tranquilo? E aí, para obter essa enumeração dos racionais,
eu vou pegando isso aqui assim, ó, eu vou percorrendo assim, eu começo aqui, aí vou, por exemplo, para baixo, poderia ir para cá, tá? Mas a questão é que eu vou pegando assim, também eu vou pegando uma espécie de diagonais, estão vendo aqui? Beleza? Não, eu não poderia ir por coluna, tá? Porque senão eu nunca chegaria na segunda coluna, nem por linha, porque as linhas e as colunas são infinitas, mas as diagonais são finitas. Beleza? Tranquilo? Então assim eu consigo enumerar os racionais, porque eu consigo para cada número natural associar um racional, combinando a regra de que os racionais vão aparecer mais de uma vez, né? Porque vão aparecer frações equivalentes. Mas quando aparecer de novo, com repetir eu pulo. Eu simplesmente posso combinar isso, tá? Então olha só. Então eu vou fazer essa associação aqui, ó. De um lado eu vou colocar os naturais, do outro lado eu vou colocar os racionais. Então, o primeiro vai ser o primeiro que aparece aqui, que é o 1. Tá? Eu vou até escrever assim, ó, só para destacar que a gente está pegando números racionais. O segundo vai ser o 2. Beleza? O terceiro vai ser 1/2. Tranquilo? Sim. Certo? O quarto vai ser 1/3. Aí o quinto seria 2 sobre 2, mas 2 sobre 2 já apareceu. Então vai ser o 3. Beleza? Tá? Repara o seguinte. Com essa construção, que é uma construção combinada em palavras, eu não consigo escrever uma fórmula para essa função. Mas eu consigo ter certeza que todo número racional vai ser listado aqui alguma hora, concorda? Guilherme. Eu só não sei se estou meio maluco, mas não falta um negativo? Falta, mas aí você poderia escrever. É que nem com os inteiros, né? Para relacionar. Aí teria 2 caminhos. Aí você coloca os negativos e os positivos separados, aí faz a união, que também dá certo. Ou você poderia pegar esse diagrama e espelhar para cá. Entendeu? E aí, em vez de percorrer assim, eu faria tipo assim, ó. O professor poderia ir fazendo também pelo, tipo, ao invés de 1 e 1, aí depois menos 1 e 1, aí sim, pode fazer. E aí daria uma matriz só, né? É isso que eu estava falando, entendeu? Eu poderia pegar os negativos aqui e ir fazendo assim, entendeu? Mas isso é suficiente, assim, é suficiente pra gente... Pode fazer essa função com os pares. É suficiente pra gente acreditar, mas matematicamente também é suficiente. Também, porque eu posso argumentar que eu garanto que todos os números racionais vão aparecer nessa lista. De fato, que ele tem toda a razão, eu estou falando todos os números racionais aqui amarradão, mas eu estou pegando só os positivos, né? Porque, enfim, eu peguei esse negócio da internet que eu fiquei com preguiça de desenhar isso. Mas é porque é isso, é porque incluir os negativos, que eu estou falando está errado, tá? Mas é porque incluir os negativos é fácil, não é um problema, entendeu? Tá. O que mais me deixa encucado com essa construção é que você não mostrou que você construiu uma objeção, você construiu uma sobrejeção, né? Que sobra natural. Não precisa nem de todos os naturais para não estar... Perfeito, mas então, na verdade são 2 argumentos possíveis. O que eu estou escrevendo aqui é uma objeção. Sim, sim. Porque eu estou considerando que eu vou pular aqueles que já apareceram. Mas você poderia argumentar também, sem pular ninguém, eu construiria uma sobrejeção de N em Q, entendeu? Mas como eu sei também que existe uma sobrejeção de Q em N, então é como se fosse, isso não é tão imediato assim, mas seria esse argumento. Eu mostrei que um é menor ou igual que o outro. Sim. Entendeu? Então eles têm a mesma cardinalidade. Mas isso é um teorema também que é mais para frente. Então mas intuitivamente, se eu construir uma sobrejeção, eu já sei que o domínio é maior ou igual que o contra-domínio, entendeu? Que é a parte mais deixa. A parte mais importante. Então meio que posso fazer isso aí, né? De mostrar que um conjunto é menor ou igual. Aí depois mostra que o outro é menor ou igual. Mas, sim, aí, você pode. Mas é isso que
Ele está falando, você pode fazer isso, mas isso é chamado teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, que é um outro teorema que a gente não vai ver aqui, que a demonstração dele não é tão simples, entendeu? Mas ele mostra exatamente isso. Que para dois conjuntos finitos, isso é fácil, beleza? Porque a cardinalidade deles são os números naturais. Então eu já sei que os números naturais têm aquela propriedade de antissimetria. Então é isso que eu estou usando. Mas para conjuntos infinitos, a cardinalidade deles são os números transfinitos, beleza? Então, na verdade, o que vocês estão dizendo é que a propriedade antissimétrica, se A é menor ou igual que B, B é menor ou igual que A, então A é igual a B, também vale para números transfinitos, beleza? Tranquilo? Isso é um teorema sobre números transfinitos que é chamado teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder. Mas eu acho que ridículo esses nomes teoremas, tá? Sim, mas não é nem por isso. Eu estou falando que é o nome do teorema que é conhecido. Mas é porque esses nomes de teorema quase sempre é mentira, tá? Quase sempre assim. É um cara que o nome do teorema foi dado, mas uma galera trabalhou naquilo, só um cara que é reconhecido, que quase sempre é um homem branco, né? Que tem essa história também. Tem muitos exemplos disso. Então é mais uma expressão do machismo e do racismo na matemática. Então eu não gosto de nomes de teoremas. Eu não gosto de dar nomes de pessoas das coisas. Basicamente isso. Mas enfim. Em resumo, você pode fazer isso, só que a prova de que você pode fazer isso não é tão imediata. Beleza? É um teorema também. Tranquilo, que eu acho até tem a demonstração de teorema nas notas de aula. É que a gente não vai fazer aqui. Tá legal? Certo? Bom, e aí, a conclusão disso, a gente vai falar isso também na aula que vem, é que existem tantos racionais como naturais. Logo, existem mais irracionais do que naturais. Porque eu já sei também que existem mais reais do que naturais, certo? E eu sei que os racionais são enumeráveis. Se os irracionais fossem enumeráveis, então os reais seriam enumeráveis. Porque é uma propriedade também que a união de enumeráveis é enumerável. Tá? Então eu sei que os irracionais são enumeráveis. Beleza? Tá? São não enumeráveis, os irracionais. Então tem mais irracionais do que racionais. Tranquilo? Que é uma coisa que eu acho muito importante, porque eu vou falar muito mais disso daqui para frente, mas que a gente sempre está acostumado a pensar na matemática como a área das regularidades. E sempre o irregular é mais frequente que o regular. Então, os irracionais são aqueles cuja expressão decimal não é periódica. Beleza? Isso é muito maior em cardinalidade do que as representações decimais periódicas. Beleza? Tranquilo? E pior do que isso, para acabar mesmo a aula agora, a gente pode falar também dos números algébricos. Já ouviram falar dos números algébricos? Sim ou não? Os números algébricos são assim, a definição são aqueles que são raízes de polinômios com coeficientes inteiros, tá? Mas enfim, a gente pode pensar neles assim. Os números algébricos são todos os números racionais, mais aqueles que têm representação por radical. Na verdade é até um pouco mais do que isso, vamos pensar assim. Os que têm representação por radical, tá? Raiz de 2, enfim, etc. Beleza? E os números que não são algébricos são os chamados transcendentes. Quais são os exemplos de números transcendentes que vocês conhecem? Pi, óleo. Pi, óleo, constante igual? Constante de óleo. Olha, mais algum? Raiz de 2? Não. Que? Mais algum número transcendente? Fi? Não, Fi é algébrico. Porque Fi é em função de raiz de 5. Como é que é a raiz de 5 mais 1 sobre 2? Isso.
Não sei se é mais uma, menos uma, mais uma. Tá. Então, φ é algébrico, tá? Porque tudo que tem representação como radical é algébrico. Ah, claro. Mais algum número transcendente que vocês conheçam? Eu posso dar mais algum, tipo log de qualquer coisa que não seja inteira transcendente, tá? Log de 2. Aí funções trigonométricas, seno de qualquer coisa, seno de 20 graus, 20, sei lá. Isso tudo é transcendente, tá? Mas, assim, a gente conhece muito mais exemplos de números algébricos de números transcendentes. Aí eu vou perguntar para vocês acham que existem mais números transcendentes ou números algébricos? Quem tem alguma pelo caráter da pergunta, no contexto, eu vou presumir que tem mais transcendentes. Quem mais? Pela pergunta. Então a gente vai demonstrar isso também semana que vem, tá? Que existem mais números transcendentes. Ou seja, a gente está acostumado a pensar nos números como todos bem comportados e a grande maioria dos números reais não é fração, nem tem representação por radical. São aqueles bizarros, tipo pi é. Moral da história da aula de hoje. Beleza? Então é isso. Mais alguma pergunta? Então valeu, pessoal. Até semana que vem. Estava pensando em morar agora. É sério, verdade.